Bom dia, irmãos. Estamos aqui mais uma vez para continuar nosso culto a Deus, adorando, aprendendo, que é o que nós fazemos quando cultuamos, né? Adoramos a Deus enquanto Ele nos ensina, enquanto Ele nos exorta, enquanto Ele vai formando o caráter de Cristo em nós através da sua palavra. Então estamos aqui mais uma vez na Escola Bíblica Dominical para esse propósito. E nós agradecemos a Deus porque todo esse tempo, a dinâmica desse tempo, os assuntos que têm sido trazidos, eu não sei se os irmãos têm tido essa mesma observação que eu, mas os ensinos que têm sido trazidos na mensagem anterior à Escola Bíblica Dominical, até alguns versículos, inclusive, de vez em quando, eles encaixam com aquilo que Deus nos traz nesse tempo da Escola Bíblica Dominical, nesse assunto que nós temos aprendido, temos desenvolvido, temos estudado, né, nesses últimos meses, que é a respeito da formação do discípulo, né? E isso não tem sido combinado, pelo menos não entre mim, o pastor João ou qualquer outra pessoa que pregue aqui. Isso tem sido combinado pelo Senhor, porque esse é projeto de Deus. E isso mostra para mim uma realidade preciosa da palavra de Deus e uma realidade fundamental da palavra de Deus, que é como a palavra de Deus é toda encaixadinha. Já perceberam, irmãos? A palavra de Deus é toda encaixadinha, né? Tudo é conectado, tudo está ligado, porque a palavra de Deus é uma só, né? Do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, independentemente das divisões de versículos, capítulos, livros, ainda que os livros, da forma que eles estão colocados, dispostos na nossa Bíblia, não sejam exatamente todos eles na ordem cronológica, mas a palavra de Deus é toda encaixada, né? É harmônica, porque é a palavra de Deus, de um só, o único Deus. Então nós adoramos a Deus nessa hora por isso, né? E nesse sentido vamos orar para que Deus nos ajude hoje, né, nessa lição 14, que é a última lição desse módulo, digamos assim, que nós temos estudado, desse assunto da formação de discípulo. A lição número 14 é a última. Então nós vamos orar a Deus para que Ele mais uma vez nos conduza, porque nós precisamos, né? Deus amado, muito obrigado por estarmos aqui. O Senhor nos tem permitido esse tempo de culto online, que não é um culto presencial, mas não é um culto virtual, é um culto real, porque a tua igreja está reunida, unida com teu Espírito, ó Pai, uma como ela é, e queremos ser conduzidos pelo teu Espírito, que é um só, para que nós possamos aprender a respeito de ti, na pessoa do Filho de Jesus, para que o seu caráter seja formado em nós como tu queres, ó Pai. Nós precisamos ser discípulos que fazem discípulos. Nós precisamos ser discípulos que refletem a vida do seu Mestre. Nós estamos aqui pedindo ao Senhor nessa hora que o Senhor nos conduza. Aqueles que estão em casa estudando, ó Deus, esses assuntos na Escola Bíblica Dominical, que cada um possa entender, que cada um possa também separar tempo, se dedicar e entender, sobretudo, ó Pai, que o Senhor deseja reproduzir a tua vida em nós, para a tua própria glória, neste mundo que precisa conhecer do Senhor, entre o qual nós precisamos resplandecer como astros no mundo. Por isso, nesta hora, te oramos e pedimos confiantes em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Nós não chegamos à toa à lição 14. Nós tivemos 13 lições anteriores, tá? É importante que nós, em casa, estudemos, revisemos, repassemos, façamos um quadro. Isso pode ser feito de várias formas. Você pode pegar as lições que você tem hoje, na página 43, a partir da página 42 até a página 47, para quem tem em PDF, quem tem a impressão em forma de revista, você tem também a lição 14. Então você pode pegar, né, e fazer um quadro, colocar lado a lado e fazer uma sequência dos assuntos, porque eles foram desenvolvidos pelo nosso irmão Kate Phillips assim, né? Então nós temos estudado o que a palavra de Deus nos ensina, usando, né, esses esboços que esse irmão tão sabiamente preparou,
para que nós possamos entender o que Jesus melhor e, mais do que entender, viver aquilo que Jesus nos ensinou e nos ordenou em Mateus capítulo 28, a partir do versículo 16 até o versículo 20, e em outros trechos da palavra de Deus, quando ele estava aqui e deixou a ordenança para nós, né? E nós não chegamos aqui à toa, nós tivemos outras lições antes, tá? Então, os irmãos lembram que nós estudamos, por exemplo, a respeito da dinâmica do discipulado, a respeito da memorização, né? A respeito da oração, a respeito da adoração, fatores importantes para a vida do discípulo, né? Para o ensino ao discípulo, né? A adoração, o ministério, a memorização, a meditação. Então, se você, o ensino que é preciso ser dado, ao discípulo, como é esse ensino? O ensino precisa ser feito de uma forma que ele possa entender, né? E que ele precisa entender primeiramente que está estudando a palavra de Deus, tá? E uma coisa fundamental a respeito da formação de um discípulo é que nós não estamos formando religiosos, nós não estamos formando seguidores de uma igreja local. Nós não estamos querendo que as pessoas aprendam como ser um crente da primeira igreja batista de Itabuna, ou um crente batista, ou algo parecido, não é? Fazer discípulos é apresentar Cristo a uma pessoa, levá-la a conhecer Jesus como seu Salvador, e nascendo em Cristo, crescer, né, na graça, no conhecimento do Senhor Jesus, e ajudá-lo a que o caráter de Cristo seja formado nele. Isso é o que a palavra de Deus nos ensina. Por isso Jesus deixou aquelas determinações muito objetivas, muito curtinhas e muito claras, né? E nos deu todo esse material que é a sua palavra, o seu ensino. E para isso nós lembramos o que está escrito lá em Marcos capítulo 3, que Jesus chamou pessoas para estarem com ele. Eu sempre gosto de lembrar isso. Jesus subiu a um monte e chamou assim aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele. Ele chamou pessoas para estarem com ele. É assim que se forma um discípulo. Assim Jesus treinou esses homens. E a palavra de Deus nos fala para quê? Para que estivessem com ele e os enviassem a pregar. Tá? Então, discípulos fazem discípulos que aprendem a respeito de Jesus e são enviados a pregar o evangelho. E aí ele deu a ordem antes de partir, né? Então é disso que nós estamos tratando aqui. Essas pessoas, nós oramos a Deus e Deus nos encaminha essas pessoas, né? É o próprio Deus que nos mostra aquelas pessoas que têm desejo de conhecer a Jesus, como disse. Muitas pessoas, muitas vezes, seguem, né? Como as multidões seguiam a Jesus, mas muitas delas, infelizmente, às vezes abandonam pelo caminho, né? Então, como diz aqui a própria palavra de Deus, a própria palavra de Deus nos mostra isso, né? Quando Jesus falou aos seus discípulos, e lá em João capítulo 6, e a palavra de Deus nos diz que depois do ensino de Jesus, de quando o ensino começou realmente a ser mais evidente, a ser mais contundente, muitos dos seus discípulos já não andavam com ele, fugiram, saíram, voltaram, né? Mas alguns permaneceram e a esses ele ensinou, né? E é interessante que aqueles que estavam com Jesus foram aqueles que Deus enviou. Então, essa é uma questão importante, nós temos estudado a respeito disso já, a respeito do discípulo. É Deus que nos dá sabedoria, que nos dá discernimento, que nos mostra aquelas pessoas que Ele mesmo tem enviado e que querem ser discípulos de Jesus. E a essas pessoas nós ensinamos a palavra de Deus. Então, nós ensinamos as pessoas, aos discípulos, a respeito da vida de Jesus, né? Nós vimos nessas 2 semanas anteriores, a respeito do padrão do discípulo. O padrão é o padrão de excelência, né? Por quê? Porque ser discípulo de Cristo é ser imitador dele, é viver como ele, né? É viver a vida dele. A palavra de Deus nos fala a respeito disso, né? O padrão do discípulo nada mais, nada menos do que a perfeição de Deus. Aí surge a pergunta, a essa altura do nosso estudo, chegando aqui na lição 14, depois de nós estudarmos a respeito do padrão do discípulo, né? O padrão de excelência, de lembrarmos aquela orientação que Paulo deu a Timóteo, né? Que ele deveria ensinar aos seus discípulos e ser exemplo, né, para eles na palavra, na conduta ou no procedimento, no amor, na fé e na pureza,
Dessa vez eu não esqueci a pureza como esqueci alguns minutos atrás ali com o pastor, não. Né? Então, essas 5 características são características que fazem parte da vida do discípulo. Então, aí pode surgir a seguinte pergunta: eu tenho condições de viver uma vida assim? Eu tenho condições de viver essa vida da qual a palavra de Deus fala, que essas lições têm me apresentado, de discípulo de Cristo? Eu tenho condição, eu consigo viver essa vida? Eu não consigo viver essa vida. E eu quero dizer a você que essa pergunta não é exclusividade sua. Eu, por exemplo, já fiz essa pergunta para mim há muitos anos atrás, né, no início da minha vida cristã, quando eu olhava para a vida de pessoas que seguiam a Cristo, que eram discípulos de Cristo, quando eu olhava para a palavra de Deus, ouvia a palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus, quem era Deus, quando comecei a entender quem era Deus e que eu estava seguindo a Ele, quando eu entendi que Ele disse assim, olha, sede santos como eu sou santo, quando o apóstolo Paulo disse, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, então eu cheguei a essa pergunta, né, e de forma muito séria, como é que eu vou viver essa vida? Porque eu via na minha própria carne, no meu próprio corpo, né, nos meus pensamentos, né, na minha própria natureza, uma tendência completamente diferente. E a realidade que cada um que quer seguir a Jesus enfrenta é a seguinte: quanto mais eu quero fazer o que é certo, mais o que é errado está diante de mim. E vocês lembram que Paulo falou lá no capítulo 7, nos capítulos de 6 a 8, mas principalmente no capítulo 7, de Romanos, quando o próprio Paulo se deparou com essa realidade dura e difícil, né? Quanto mais eu quero fazer o bem, o mal está diante de mim. O bem que eu quero fazer eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Né? Então ele declara, aí eu entendi que é o pecado, a carne que habita em mim. Ou seja, na minha humanidade eu não consigo. Então, se você já fez essa pergunta, está se fazendo, né, essa pergunta, né, ou alguma semelhante, né, eu consigo viver esse tipo de vida que a Bíblia fala, eu consigo viver esse tipo de vida que essas lições baseadas na palavra de Deus me apresentam? A resposta seria não, eu não consigo. É possível viver essa vida? É possível viver essa vida. Só é possível viver essa vida se Cristo estiver em mim. Então, a primeira condição para alguém viver a vida que Deus deseja que a gente viva, que é o projeto de Deus para nós, é viver com Ele, é estar nele. Essa é a primeira condição. Por isso a palavra de Deus nos fala lá em 2 Coríntios, capítulo 5, quem está em Cristo, nova criatura é. É preciso estar em Cristo. O nascimento humano, apenas por eu ser uma pessoa, estou vivo, raciocino, tenho inteligência, tenho uma certa sabedoria, só o fato de entender o que Deus quer, só o fato de saber o que é certo, em si não me dá a capacidade de fazer sempre o que é certo. Tá? Então, uma diferença entre Jesus e os discípulos dele, que fazem discípulos, é que Jesus fez discípulos e os discípulos não podiam encontrar em Jesus nenhuma falha. Aquele que não conheceu o pecado, ele não pecou nunca, jamais. Então, ele foi um discipulador por excelência. Tá? Então, ele podia dizer, né, aquele que encontrar pecado em mim, porque não havia pecado nele. Então, ele foi o único discipulador para o qual alguém podia olhar e dizer, esse não tem pecado, esse eu posso imitar 100%. Né? Os demais discípulos tinham falhas, eram humanos como nós. Mas se não fosse possível ser discípulo de Cristo, Ele não os teria chamado para sê-lo. Ele não nos teria dito para sermos discípulos, e se não fosse possível conduzir outras pessoas a esse tipo de vida, Ele não nos teria mandado fazer. Porque Deus não nos manda fazer nada que Ele mesmo não nos dê a capacidade de fazer. Então a resposta para a pergunta, como essa, ou semelhante a essa, eu tenho condições, eu posso viver essa vida de Cristo? A resposta é sim. Não na sua capacidade humana, não na sua humanidade, não com a sua carne, com a sua própria força, né? Mas através do próprio Deus, do próprio Jesus, que habita na vida do discípulo através do Espírito Santo que está em nós. Né? Por isso ele disse para os discípulos, esperem em Jerusalém. Isso está lá em Lucas capítulo 24, esperem em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos. E isso aconteceu. O Espírito Santo que estava com eles, entrou neles, passou a possuí-los, e a palavra de Deus nos fala que todo aquele que é de Jesus tem o Espírito dele.
Então o Espírito Santo nos habita para nos dar essa capacidade. É Deus em nós vivendo a sua vida, né? Então a vida que nós queremos, desejamos e precisamos viver, que Deus deseja para nós, é a vida de Cristo sendo reproduzida em nós, seres humanos falhos, tá? E é nesse contexto que nós chegamos aqui na lição número 14. A lição número 14 não poderia ser outra que não o modelo do mestre, né? E é interessante que nessa lição, o nosso irmão Kate começa falando a respeito da nossa vivência, né? Da vivência dele, da nossa vivência no dia a dia no mundo, né? Então a gente sabe como é o sistema do mundo, como é a filosofia, né, do mundo, da vida. Ele lembrou como muitos de nós enfrentamos os primeiros anos de trabalho, de negócios dele, quando ele trabalhava numa empresa de jornais. E ele tinha metas, ele tinha objetivos, como os trabalhadores têm, geralmente, né? Eu tenho, por exemplo, no meu trabalho, isso é muito comum. E o chefe dele dizia assim, olha, não importa como você vai conseguir atingir os seus objetivos, as suas metas, ou seja, vender essa quantidade de jornais. O importante é que você consiga, ou seja, qualquer que seja o meio que você usar, isso não me importa. Só importa que você chegue a esse fim. Os meios não importam, né? E a gente sabe que no mundo é assim, na economia do mundo é assim, na vivência do mundo é assim, tá? Só que na vida de Cristo não é assim, né? Na vida que Deus propõe não é assim, porque Deus não é assim, não é a qualquer custo, né? Na economia de Deus, como ele mesmo cita aqui, é diferente. E por isso, o método que nós usamos, né? O método que Jesus usou e o método que nós usamos para conduzir alguém como discípulo de Cristo, o método é a mensagem, tá? Então Jesus chamou pessoas para ouvir as verdades de Deus. Então o método era aquele. Independentemente das estratégias que um ou outro use, né, dos recursos que a gente venha a usar, e nós temos muitos, muito mais do que os discípulos dos primeiros tempos tinham. Então, independentemente disso, o método é a mensagem, né? Então, quando a gente... o que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando nós estamos ensinando a respeito as verdades de Deus para alguém, aquelas verdades se tornam reais quando aquelas pessoas que estão aprendendo olham para a vida de quem está ensinando, do discipulador, e podem aprender com a vida dele. Porque se aprende muito mais com a vida do que com as palavras. O autor, inclusive, ele cita isso, não é? Naqueles locais onde ele ensinava a palavra de Deus, as crianças aprendiam a palavra de Deus. As crianças aprendiam muito mais olhando a vida do professor, e essa é uma realidade para qualquer um de nós. A gente aprende muito mais olhando a vida do professor do que a vida, do que os ensinos que ele faz, tá? E a gente vai ver um pouco disso, e na vida é assim, a gente vai ver um pouco disso aqui adiante. Então, é por isso que o método de Jesus é esse aqui de Marcos capítulo 3, versículo 13. Ele chamou pessoas para que estivessem com ele. E ele ensinasse a essas pessoas, e essas pessoas depois pudessem ir a pregar, a fazer discípulos, que foi a ordem que ele deu, né? Então, Jesus chamou pessoas para treinar, para serem treinadas. Ele sabia que aquelas pessoas precisavam aprender através da sua mensagem, através do seu ensino, mas principalmente através da sua vida. Por isso as multidões se maravilhavam, como nós vimos lá em João capítulo 6, né? Como nós vimos também depois da multiplicação, né? Quando Jesus desceu do monte lá no domingo passado, nós vimos como Jesus ensinou a respeito dos vários aspectos da vida no Sermão do Monte. O Sermão do Monte precisa ser visto de uma maneira diferente, né, do que meras orientações para alguns aspectos da vida. Jesus tocou sobre praticamente todos os relacionamentos que nós temos na vida. O relacionamento com Deus, o relacionamento que nós temos com a família, o relacionamento entre os cônjuges, o relacionamento com a sociedade, né? Como nós encaramos o nosso dia a dia, né, na relação com Deus e na relação com as outras pessoas, né? Como são importantes as decisões que nós tomamos. Quando ele desceu do monte, as multidões que ouviram aquilo estavam maravilhadas, porque ele as ensinava como quem tem autoridade. Isso está lá no final do capítulo 7, final do capítulo 7 de Mateus. Muito bem, de vez em quando
falha aqui a mente, a gente para um pouquinho e relembra, né? Isso é comum. Quando você estiver ensinando ao seu discípulo, vai ser assim também, por isso que a gente recorre ao texto, recorre à palavra de Deus. Agora, só para a gente ter um pouco mais de lembrança, né? Eu não digo nem de entendimento, mas para que a gente possa lembrar um pouco mais como é que se dá o processo de aprendizado, né? O processo de aprendizado de qualquer pessoa, geralmente, ele é feito, ele é formado pelo método de observar e imitar, né? Então, aqui vai uma palavra para os pais. Quando os filhos, aqueles que têm filhos, né, mesmo que os filhos já estão grandes, vocês lembram que quando os filhos são pequenos, eles começam a observar as nossas ações dentro de casa, né? Nosso dia a dia, a nossa rotina, e começam a querer imitar. A menina geralmente quer imitar a mãe lavando louça, ela pega os brinquedos e ela vai agir como se estivesse lavando louça, como se estivesse cozinhando. Ela pega a boneca e vai imitar como a própria mãe lhe trata, como lhe corrige, como lhe dá carinho. O filho gosta de imitar aquelas coisas que o pai faz, né? As atividades, o trabalho, pega qualquer tampa de qualquer objeto e ele usa como se fosse o carro que o pai dirige. E, enfim, várias outras rotinas do pai, como o pai vai raspar a barba, quando vai fazer outras coisas. Então, em geral, nós aprendemos pela imitação, né? Especialmente nos nossos primeiros anos de vida. E aqui vai uma palavra muito importante para os pais. Não adianta, por exemplo, eu dizer assim para meu filho que ele não deve mentir, que ele deve sempre falar a verdade, independentemente do que aconteça, se quando chega alguém na porta, né, que ele não quer atender, ele diz assim para o filho: olha, vai lá e diz que seu pai não está, que seu pai saiu, né? Então não adianta você dizer ao seu filho que não minta, né? Se você abriu a carteira, tirou ali um dinheiro para dar para ele comprar um sorvete, comprar um doce, e logo depois chega alguém pedindo a você: me dá um dinheiro aí para eu comprar uma comida, comprar um lanche, comprar alguma coisa ali porque eu estou com fome. Você dizer assim: eu não tenho dinheiro aqui agora não. Seu filho viu você abrir a carteira, dá um dinheiro para ele comprar qualquer objeto, qualquer coisa que seja, e depois logo em seguida viu você dizer a alguém que você não tinha dinheiro, né? O que seria mais honesto você dizer assim: não, olha, eu não posso lhe dar o dinheiro agora, olha, eu não costumo dar dinheiro, eu não dou dinheiro assim, tá? Você dizer: olha, eu tenho, mas não posso lhe dar. Isso é a verdade. Então, esse é só um dos exemplos, irmãos, que nós temos no nosso dia a dia, na nossa rotina de vida, que os nossos filhos vão assistindo, vão aprendendo e vão copiando. E vão imitando. Então, muitas vezes nós disciplinamos nossos filhos, porque têm atitudes semelhantes àquelas que eles veem em nós. Por isso a palavra de Deus nos fala lá em Deuteronômio capítulo 6, que o ensino deve ser do levantar ao deitar, e ele deve olhar para a nossa vida, para a nossa testa, para as nossas mãos, e ver o exemplo que ele deve seguir, né? Então nós temos que ter cuidado com isso. Por quê? Porque nós aprendemos observando, ouvindo, escutando e repetindo. É assim que as crianças aprendem a falar, é assim que as crianças aprendem a andar. Dessa mesma forma, irmãos, é assim que acontece com o discípulo. Nós estamos ensinando um discípulo a respeito da vida de Jesus, né? Para isso, nós temos que apresentar na palavra de Deus para ele como foi a vida de Jesus. E para isso, ele precisa ver em mim, que sou um discipulador, que sou um discípulo de Cristo, reproduzida em mim, aquela vida que eu quero apresentar para ele, aquela vida que Deus quer que ele viva como discípulo de Cristo, né? É claro que ele sabe que eu não sou perfeito. E isso precisa ser mostrado também. É por isso que Deus perdoa, é por isso que o sangue de Jesus nos purifica. E isso também nós ensinamos para os discípulos, já falamos em lições passadas, né? Então, irmãos, nessa lição 14, o modelo é o mestre. É fundamental que nós entendamos que nós estamos conduzindo alguém que se chegou a Cristo, que quer ser discípulo de Cristo, a uma vida semelhante à de Cristo. Nós estamos conduzindo alguém para andar como Cristo andou, para reproduzir a vida de Cristo, né? E a pessoa que ele está olhando, a pessoa que o está ensinando, a pessoa que o está conduzindo nessa jornada, nessa caminhada, que está caminhando ao lado dele, sou eu. É você, é aquele que o está discipulando, né? Ele precisa olhar para o discípulo e ver que a vida que você está ensinando a respeito de discípulo é aquela vida que você se propõe a viver, é aquela vida que você vive, ainda que ele saiba que você não é perfeito, né? Então, as pessoas que Jesus chamou, aquelas pessoas, quando estavam com Jesus, esqueceram, né,
das práticas das suas atividades, das suas profissões, e aquelas pessoas foram atraídas por Jesus para serem treinadas por ele. Tá? E uma questão muito importante na vida do discípulo é que o discípulo foi chamado para ser pescadores de homens. Né? Dentre os discípulos de Jesus haviam muitos pescadores. Nós ouvimos, inclusive, a respeito disso, né, há alguns dias atrás. E os pescadores, né, nas suas práticas diárias, tinham suas tralhas, cuidavam do seu material, e tinham a sua prática, né, de pescaria, como nós vemos na palavra de Deus, como Jesus, inclusive, participou ali do dia a dia deles nesse sentido. E usou aquilo como exemplo para dizer para eles, olha, eu quero chamar vocês para fazer isso, para pescar homens, para atrair homens, para serem discípulos meus, né, para serem seguidores. Então, Jesus chamou esses homens e os treinou para pescar pessoas, para trazer pessoas para o reino de Deus. Né? Então, esses discípulos acompanharam Jesus nas suas experiências, nas suas práticas diárias, e isso criou neles expectativas. Aquela pessoa a que você se propõe ensinar o caminho de Deus, ensinar a respeito da vida de Jesus, ela cria expectativas a seu respeito. E a principal expectativa dele é olhar para você e ver que você está seguindo o mestre, o qual você a está apresentando, para o qual você quer que ela siga. Né? Então, essa é uma relação fundamental entre a vida do discípulo e daquele que está sendo discipulado. Provavelmente, sem essa prática, sem esse exemplo, ou um discípulo será formado de uma maneira deficiente, de uma maneira deformada, porque ele vai provavelmente copiar, né, as suas falhas, os seus defeitos, ou ele simplesmente desistirá de ser discípulo de Cristo. Né? Porque quando ele olhar para a vida do discipulador, ele diz, bom, isso não é real, isso não existe, isso não é possível, porque aquele que está me ensinando a respeito de Jesus está em Jesus, e eu não vejo essa vida que ele me ensina nele. Né? Então, os discípulos participaram ativamente da vida de Jesus em todas as circunstâncias. Quando Jesus chamou os primeiros discípulos, chamou logo no início do seu ministério. E esses discípulos passaram a ouvi-lo e a vê-lo, né, em praticamente todas as situações que ele enfrentou. Ele viu quando, por exemplo, Jesus transformou a água em vinho, naquele casamento, e deu ensino a respeito disso, e demonstrou o poder de Deus ali. Ele viu quando Jesus quebrou, né, aquela barreira racial que existia dos judeus com os samaritanos, quando ele conversou com a mulher samaritana, quando ele deu ouvidos àquela mulher. E não somente isso, anunciou o reino de Deus, e vieram as consequências, né, da transformação daquela mulher. E viram quando aquela mulher se tornou uma discípula de Jesus. Né? Uma discípula de Jesus, e como aquela mulher se interessou em trazer outras pessoas para serem discípulos de Jesus. Então, esse é o ensino na prática. Esse é o ensino na prática. Então, esses homens viram Jesus, viram quando Jesus curou pessoas, quando Jesus tocou o leproso, agiu com amor, como quando Jesus dispensou o amor para aquele que era desprezado de toda a sociedade, aquele a quem não se podia nem tocar, né? Quando ele tocou naquele homem que o curou e demonstrou o amor de Deus de uma forma prática e real. Né? Eles viram quando Jesus, mesmo perseguido, não ofendia, não reagia. Eles viram quando Jesus, mesmo, né, nos momentos finais da sua vida, mesmo com sofrimento, mesmo suando gotas de sangue, recebeu aqueles soldados e recebeu o discípulo que o traiu. E não só isso, né, mas ainda protegeu aquele homem que foi agredido por um discípulo e teve a sua orelha decepada ou semi-decepada, curando-o, né, aquele homem que foi agredi-lo, que foi prendê-lo para levá-lo à morte. Né. E, inclusive, ajudando Pedro a não sofrer uma condenação, porque um ataque a um soldado de Roma era um ataque à própria Roma, né, e era um ataque cujo julgamento levava à morte. Né? Ainda teve esse amor e esse cuidado com Pedro. Aqueles discípulos aprenderam como Jesus perdoava, entendia que aqueles homens eram falhos, e como perdoou a Pedro, mesmo avisado negou a Jesus. Aquele homem que era paciente, eles aprenderam como Jesus era paciente, como Jesus sabia esperar,
Mesmo que alguém duvidasse após ele ter informado, avisado, né, para isso eu vim, eu dou a minha vida, eu dou em resgate de muitos. Mesmo aqueles homens tendo sabido que ele morreu ali, crucificado, furado, mesmo tendo ouvido o testemunho de que ele havia ressuscitado, pessoas que o viram, mesmo vendo aquele homem duvidar, ele teve amor, teve cuidado, teve perdão e o atraiu de volta assim. Então aqueles discípulos acompanharam a vida do mestre e viram as suas práticas, e viram nas práticas dele, na vida prática de Jesus, aquilo que ele ensinava. Quando ele disse sobre perdoar, né, quantas vezes devemos perdoar? 7 vezes? Né? Então, aqueles homens viram como Jesus, né, mostrou para eles que a lei foi dada para que eles entendessem a gravidade do seu pecado e o quanto eles estavam afastados de Deus. Mas que o padrão de Deus está muito acima da lei. O padrão de Deus é o próprio Deus, é a vida de Deus. Né? Então, esses discípulos viram o modelo do mestre. Esse modelo era ensinado verbalmente e esse modelo era vivido na prática. E é a isso que Jesus nos chama quando ele nos fala sobre fazer discípulos, né? Isso é muito mais, irmãos, do que reproduzir em alguém práticas religiosas, né? Jesus condenou o proselitismo, né? E eu, pessoalmente, acho o proselitismo uma coisa terrível, né? Uma prática horrível. Nunca gostei, nunca vou gostar de proselitismo religioso, né? Atrair pessoas para a minha religião, para meu grupo, minha igreja local, nada disso. Jesus ensinou àqueles discípulos que eles precisavam atrair pessoas para ele próprio, né? Para a vida dele, para viver como ele viveu, para andar com ele, para segui-lo. Porque as palavras que ele diz são muito mais do que meros ensinos. As palavras que Jesus nos ensina são vida, como ele mesmo falou, né? Então, o que os discípulos viram e ouviram afetou o modo de vida deles de uma forma profunda, né? De uma forma profunda. Eles nunca esqueceram a perfeita integração entre o ensino e a ação de Jesus, né? Nós, na palavra de Deus aqui em Atos, capítulo 1, versículo 1, até os últimos dias, até os últimos instantes de Jesus, ele estava ensinando os seus discípulos, mostrando aos seus discípulos o que era a vida nova de Deus, que ele os apresentou. Então, aqui em Atos, capítulo 1, versículo 1, diz assim: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus começou a falar e a ensinar, até o dia em que foi levado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Então, até o fim, até os últimos dias, até os últimos momentos, Jesus estava andando com seus discípulos, né? E em toda a parte que ele andou com seus discípulos, ensinou com autoridade, porque ensinava aquilo que ele praticava. E por isso ele deixou um grupo de discípulos, homens falhos, como todo ser humano, mas homens determinados a segui-lo e a fazer discípulos. Por isso esses homens começaram a pregar a palavra de Deus. E começando pela lei e pelos profetas, anunciaram o evangelho àquela multidão que estava ali em Jerusalém. E o final daquela pregação falou a respeito de Jesus, daquele homem que cumpriu tudo aquilo. E que agora trouxe a possibilidade, abriu o caminho para que qualquer que quisesse, pudesse através dele, crendo nele, com fé nele, alcançar a promessa de Deus. E por isso multidões se entregaram a ele, né? Porque viram na pregação daqueles discípulos a confirmação da vida de Jesus e viam na vida daqueles homens que corriam perigo por pregar o evangelho, as mesmas atitudes e o mesmo exemplo, né? Então, o sucesso, irmãos, da vida, da carreira, da prática de qualquer discipulador é, em primeiro lugar, ele entender que o modelo que ele ensina, o modelo de vida que ele apresenta para o seu discípulo é o modelo de Jesus. E a segunda coisa é que o exemplo de vida que ele apresenta para o seu discípulo é o mesmo exemplo de vida que Jesus apresentou para os seus, as suas práticas diárias. Muito dificilmente alguém conseguirá fazer discípulos de pessoas que olham para
aquele que o discipula, e não veem na vida daquele discipulador, daquele discípulo, a prática daquelas verdades que ele ensina. Porque as verdades precisam ser provadas, comprovadas e experimentadas na prática, né? Então, quando a palavra de Deus, quando na sua palavra Deus nos chama para ser discípulos, está nos chamando para viver a nova vida em Cristo, né? Aquela vida que reproduz, aquela vida que é a formação do caráter de Cristo em nós, né? E é interessante que qualquer pessoa pode fazer isso, né? Mas eu tenho tão pouco tempo de crente, né? Então o que eu vou falar? O que eu vou mostrar? Mostre Jesus, né? Mostre a Jesus, e naquilo que você ensina a respeito de Jesus, mostre que isso é real na sua vida, né? Então isso mostra para nós que antes de tentar discipular alguém, antes de conduzir alguém para ser discípulo de Cristo, eu preciso estar sendo conduzido por Deus, pelo Espírito de Deus, pela transformação da palavra, como discípulo de Cristo. Eu estou reproduzindo na vida do outro aquilo que Deus reproduziu na minha vida, que é a vida de Cristo, né? Então, Cristo nos trouxe um modelo perfeito, apresentou para os discípulos, né? E é interessante que lá em João, entre os capítulos 13 e 17 de João, Jesus traz uma palavra muito clara, muito realista a respeito da vida do discípulo, né? A respeito do mundo, a respeito do envolvimento que o discípulo tem no mundo. E aquela é uma mensagem bem dura, mostrando que nós estamos no mundo, mostrando que Ele e o Pai são um e que os discípulos são chamados a ser um com Ele, assim como o Pai é com Ele, né? Mas Jesus também apresenta a compaixão e o cuidado, né, de orar por aqueles discípulos. Ele disse: Pai, eu não peço somente por eles, mas por todos aqueles que crerão através da sua palavra, né? Então isso, irmãos, mostra comprometimento, né? A vida de discipulador é uma vida de comprometimento do primeiro ao último dia do discípulo, tá? Isso é compromisso, e um compromisso nos leva a um comprometimento, né? Esse é o princípio, é uma verdade espiritual, né? Nós, todos os dias, somos comprometidos com o Senhor, morremos para nós mesmos, para que a vida de Cristo se reproduza em nós. Quero terminar aqui, lembrando que quando lá em Lucas capítulo 9, a palavra de Deus fala a respeito de morrer para si mesmo, tomar cada dia a sua cruz. A cruz é lugar de morte. Quando a palavra de Deus fala sobre tomar cada dia a nossa cruz, é morrer para nós cada dia e viver para Cristo, né? Isso é possível porque Ele está em nós, reproduzindo aquela vida que Ele mesmo nos fala para reproduzirmos, né? Então, esse é um processo que vai acontecendo dia a dia, que vai sendo trabalhado, que vai sendo podado, que vai sendo mudado, que vai sendo forjado, como ferro, por exemplo, e a vida dele vai transparecendo em nós. Isso não requer um esforço meramente humano. Isso requer um reconhecimento da nossa incapacidade, da capacidade de Deus e do fato que Cristo em nós é que é a esperança de nós podermos viver assim, né? Então, tudo é por Ele, tudo é para Ele, tudo é por intermédio dEle, né? Então, graças a Deus por isso que nós temos essa verdade, nós temos esse poder em nós, que é o Espírito Santo de Deus, que quer reproduzir a vida de Jesus em nós e nos levar a conduzir outros a reproduzir essa mesma vida, né? Que Deus nos abençoe. Nós estamos terminando essa parte do nosso estudo, né? Provavelmente no domingo que vem a gente faz um fechamento dessa lição 14 e desse tempo que nós tivemos a respeito da formação de discípulos. Se vocês tiverem perguntas durante a semana, podem passar as perguntas para os seus professores, que a gente vai responder aqui nesse tempo que nós temos juntos, tá bom? Deus abençoe a todos, um bom restante de domingo e de final de semana.